sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus é um Pai amoroso, que tem cuidado sobre cada angústia, cada aflição que nós passamos nessa vida. Ele mesmo disse que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que a gente não precisa se preocupar, porque Ele está ao nosso lado. Nós vamos cantar a música Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se coloca de pé. Boa noite a todos. Vamos fazer uma oração?
Querido Deus, onipotente Pai, que bom é sabermos que o Senhor conhece todas as coisas, conhece a nossa vida, a nossa história e sabe de nossas necessidades. Por isso nos entregamos nas Tuas mãos nessa noite. Que o Senhor possa abençoar esse culto, cada participação, de forma especial a doutora Karine, que ela seja um instrumento poderoso em Tuas mãos. Que tenhamos a plena certeza de que tivemos um encontro com o Senhor. É a nossa prece em Teu nome. Amém. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Senhor Adolfo, tudo bom? O que você manda? Eu queria saber se o senhor pode me emprestar o seu cortador de grama. Ele está lá atrás, não está muito legal não. Você quer dar uma olhadinha assim mesmo? Claro. Vamos lá então. Oi, Felipe. Muito obrigado pela máquina. Espera aí, essa é a minha máquina? Puxa, muito obrigado. Toma aqui, ó, uma gratificação. Eu queria que você, a partir de agora, cortasse a minha grama quando você puder. Pode ser? Pode, claro.
noite. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Não? Sim? Ah, agora sim, né? Achei que só eu que não estava me ouvindo. Bom, é bom estarmos na casa de Deus. Acho que nesse momento em que temos vivido, ainda melhor estarmos na casa de Deus, né? Depois de tanto tempo reclusos nos nossos lares. E eu fico feliz de poder vir aqui compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que é um dos assuntos que eu mais gosto. Inclusive, eu escolhi trabalhar com isso porque gosto muito de falar sobre isso, de estudar sobre isso. E para aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook da igreja, vou me apresentar, acho que aqui não precisaria disso, né? Mas eu sei que pelas redes sociais não há limite e não há controle sobre quem é que vai assistir a nossa live. Então, sejam bem-vindos vocês também ao culto da Igreja Central. Meu nome é Karine, eu sou psicóloga como profissional, mas trabalho na igreja também como professora das crianças, professora de Bíblia. E hoje, no que nós vamos fazer aqui, é estudar um pouquinho sobre saúde mental neste momento tão delicado que estamos vivendo. Eu vou fazer 3 momentos. No primeiro momento, eu quero falar bastante como profissional. No segundo momento, eu quero que meditemos no que a Bíblia tem a nos dizer sobre o assunto de hoje. E no terceiro momento, eu quero desafiar vocês a uma atividade prática durante a semana. Nós vamos fazer uma série, então nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Há algum tempo atrás eu fiz essa série logo no início da pandemia com a igreja da Beira Rio. E eu vou usar o mesmo formato, nem pedi licença ao pastor para isso, mas vou usar o mesmo formato, pastor. No final, vou então deixar uma atividade prática para que tudo que nós vimos aqui possa de alguma forma fazer sentido ao longo da semana, ajudá-los e ajudar aqueles que estão nos ouvindo em casa também, para que possamos sentir os efeitos de pequenos cuidados que podemos exercer na nossa saúde mental. Então, feitas as devidas apresentações, eu convido vocês a orarem mais uma vez, pedindo a Deus sabedoria para esse momento. Querido Deus, nós te louvamos pela vida, pela sua misericórdia e porque o Senhor nos recebe na sua casa para que possamos nos reunir, estudar a tua palavra e aprender mais da tua vontade para a nossa vida. Senhor, peço que neste momento me dê sabedoria, como o pastor já pediu aqui, para que tudo o que eu venha falar venha ser útil para aqueles que estarão ouvindo e principalmente que possa ser inspirado por Ti. Perdoe os meus pecados, me purifique nesse momento, em nome de Jesus, amém. Como nós vamos ter uma série, eu dividi em 4 temas que eu considero ser bem importantes para esse momento. E nós vamos começar então hoje falando sobre aquele que talvez seja o mais relevante dentro do contexto que nós estamos vivendo. Nós vamos falar hoje sobre ansiedade. E eu trouxe aqui um pouquinho do contexto atual para que possamos contextualizar o que está acontecendo com a humanidade hoje em termos de saúde mental. Não é novidade para ninguém aqui o contexto, mas apenas para que a gente crie uma linha de raciocínio, tá? Então nós nos vimos alguns meses atrás diante de uma novidade não muito boa, uma doença que foi classificada como pandemia, e diante desse cenário nós fomos obrigados a adotar algumas medidas, né? Resumi aqui através da quarentena, mas a quarentena inclui uma série de coisas: o isolamento social, adaptações profissionais, o deslocamento que ficou mais restrito. Vocês que estão aqui, quantos tiveram que se adaptar a uma atividade em casa? Eu sei que alguns continuaram trabalhando fora, mas quantos aqui tiveram que aprender a trabalhar ou a estudar só em casa? Então, uma boa parte de vocês. Alguém que já fazia home office ou já estudava tipo EAD, então estudava em casa já? Você não vale. Bom, então a minoria aqui já estava mais habituado a isso, né? Eu costumo dizer que eu não sofri tanto com essa parte aqui da quarentena, porque eu já faço home office. Então eu atendo só pela internet, então não tive que fechar o consultório. Mas eu participo de grupos de psicólogos aqui da cidade de Joinville, e eu me recordo que no início da quarentena eles ficaram muito preocupados,
Porque uma situação como essa que nós estamos vivendo, um dos maiores impactos que ela é capaz de gerar se dá exatamente na saúde mental. E agora os pacientes de saúde mental ficariam sem atendimento, uma vez que os consultórios teriam que ser fechados. Então o público mais sensível a este momento estaria desassistido, e esses profissionais estavam preocupados sobre como poder continuar esses atendimentos. Eu me recordo que em determinado dia eu marquei com algumas psicólogas daqui para eu contar um pouquinho de como eu trabalhava online, para que elas pudessem também fazer alguns ajustes e continuar atendendo os pacientes. E eu sei que com o passar dos dias, vários dos profissionais de saúde mental tiveram que se adequar a isso, inclusive os médicos, depois de algum tempo, também foram liberados para realizar atendimentos à distância. E em outras áreas profissionais houveram adaptações também para o home office, né? Claro que alguns profissionais tiveram que continuar atuando, mas ainda assim, mesmo não havendo uma restrição específica quanto à sua atuação, eles sofreram restrições de outras maneiras, né? Quanto à liberdade de ir e vir, os locais que tinham costume de frequentar, ou seja, a quarentena mexeu absolutamente com a vida de qualquer pessoa. Por mais que já estivesse bem adaptada como eu a trabalhar bastante em casa, estar bastante em casa. E como resultado disso, porque nós reagimos às mudanças do meio, surgem as reações emocionais, as mais diversas, né? No início da quarentena, o meu irmão falou assim, vamos aproveitar então, vamos gravar alguma coisa para ajudar as pessoas, dar algumas dicas e tal. E eu lembro que o primeiro vídeo que eu gravei, eu falava assim, nesse momento nós estamos lidando com muito bom humor, né? O brasileiro faz piada com tudo, então tinha um monte de memes sobre quarentena e tal, mas precisamos cuidar, porque depois de alguns dias nós vamos começar a sentir outros tipos de reações emocionais. E uma delas é o tédio, porque depois de um tempo que você está só na sua casa e não pode sair para fazer nenhuma outra coisa, começa a surgir o tédio. E o tédio, apesar de ser uma emoção não tão preocupante assim, né? Ninguém procura um psicólogo para tratar tédio, mas ele abre precedentes para desenvolvermos outros problemas. E aí, quando eu estou entediada ou quando eu estou preocupada, eu começo a sentir medo, eu começo a sentir solidão, porque eu não tenho mais o contato que eu gostaria com as pessoas, eu fico triste, eu vou vendo as notícias, que é uma das piores coisas para fazermos hoje, é acompanhar os noticiários. E isso vai me abatendo, vai me deixando mais ansiosa, e isso vai produzindo não só emoções, mas verdadeiros transtornos. Então hoje nós estamos diante de uma sociedade em que muito mais pessoas do que tínhamos anteriormente têm sofrido com transtornos de ansiedade, com transtorno de adaptação, que é mais conhecido como estresse, e com depressão. Apenas alguns dos principais, que são os que nós vamos falar aqui durante essa série. Esse é o contexto em que nós estamos já aí desde março, né? Nós tínhamos uma previsão em saúde mental de que no ano de 2020 alguns números seriam mais preocupantes, especialmente sobre depressão. Quando eu for falar sobre depressão, eu volto nesse ponto. E já tínhamos também nos últimos anos, como país, entrado no ranking aí dos países mais ansiosos e mais deprimidos. Infelizmente, agora, depois desse cenário, tudo que se tinha previsto de quantidade de pessoas sofrendo em saúde mental, então aumentou. Não sei dizer se duplicou ou triplicou, mas o fato é que tem sido muito preocupante. E hoje eu quero que saiamos daqui tendo entendido pelo menos essas 3 coisas. A primeira delas é que a ansiedade, ela não é perigosa. E pode parecer contraditório, por que eu vou falar sobre ansiedade se ela não oferece perigo? Mas porque quem sofre com ansiedade, o problema da ansiedade, transtorno, costuma ter uma certa rejeição ou intolerância à própria ansiedade. E a ansiedade, ela nada mais é do que uma emoção comum. Todos nós sentimos ansiedade, desde a criança até o idoso. E não há problema nenhum, ninguém precisa de tratamento só porque ficou ansioso às vésperas do casamento, às vésperas de uma viagem, às vésperas de ter um bebê, quando estava próximo a receber uma promoção ou fazer um vestibular. Absolutamente normal sentir ansiedade. É um mecanismo, inclusive, que nos protege, que nos defende. Mas, como tudo na vida, se não está ajustado, se não está equilibrado, começa a causar danos. E aí nós temos os transtornos de ansiedade. Então a ansiedade em si, ela não é perigosa, ela é uma emoção. Ela vai ter na raiz dela ali um medo,
E nós vemos ela como a primeira emoção sentida, né? Lá no Éden, depois do pecado, eles já sentiram o quê? Medo. Foram se esconder. Estavam ansiosos sobre como Deus iria lidar com eles a partir daquele momento, sobre o que iria acontecer. Foi exatamente a primeira emoção negativa sentida pelo ser humano e ela permanece até hoje. Naquele momento, ela já tinha uma função de proteção. Imagine, seres caídos se apresentarem agora diante de Deus. É possível isso ocorrer de forma tão livre? Não é, né? Nós sabemos que nós não temos a menor condição de nos apresentarmos diante de Deus como Adão e Eva faziam antes de pecar. Mas se eles fizessem isso, por exemplo, poderiam morrer por causa da própria glória de Deus. Então eles estavam certos em buscar se refugiar, em temer naquele momento. Eles realmente estavam numa condição de desvantagem, de vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é uma palavra-chave quando nós falamos sobre ansiedade. Porque para nós sentirmos ansiedade, nós precisamos ter duas percepções. A primeira é de que nós somos vulneráveis. E a segunda é de que existe uma ameaça. E é essa ameaça que nós somos vulneráveis. Então a pessoa que se sente ansiosa para falar em público, ela se sente ameaçada pelo público. Ela se percebe vulnerável diante do olhar das outras pessoas. Por isso que ela fica nervosa, por isso que ela fica ansiosa. É por isso que ela se esquiva. Ah não, passa para fulano, passa para outro, né? Você convida para passar a carta missionária, e ela sempre tem uma justificativa para ela não passar. Por quê? Porque a esquiva acaba sendo o recurso mais fácil para quem sente ansiedade, ou seja, é uma forma de não entrar em contato com aquela situação ameaçadora. Então, vulnerabilidade e ameaça. Quanto maior a nossa percepção de ameaça, quanto maior a nossa percepção de vulnerabilidade, maior a nossa produção de ansiedade. E aí, quando essa percepção ela se dá num nível não saudável, eu começo a ter problemas que precisam ser realmente tratados. Então é aí que a gente vai diferenciar uma ansiedade comum de um problema grave. Pensando no contexto que nós estamos hoje, existe verdadeiramente uma ameaça? Podem responder. Sim, existe uma ameaça. Nós somos vulneráveis a essa ameaça? Individualmente, nós não sabemos qual é o nosso grau de vulnerabilidade, não é verdade? Tem aqueles que entram em contato com o vírus e são assintomáticos, tem aqueles que entram em contato com o vírus e nunca mais podem ver a família e sequer se despedir dela. Então, nós temos um quadro que realmente é assustador, porque nós não conhecemos o comportamento absoluto da doença e não temos como garantir o nosso grau de vulnerabilidade, se é alto, se é baixo. Ainda que a gente não faça parte do grupo de risco, por isso vocês estão aqui hoje, porque não são do grupo de risco, mas estão todos de máscara e acredito que tomam cuidados no dia a dia para não entrar em contato com a doença. Então essa percepção ela é adequada. Ninguém que está aqui precisa procurar tratamento porque se sente vulnerável diante de uma pandemia. Quando é então que isso se torna um problema? No final do ano passado, em outubro, um estudioso lançou um livro em inglês, não existe esse livro em português ainda, chamado A Psicologia da Pandemia. Ele não fazia ideia que de outubro para fevereiro, março, nós estaríamos vivendo essa realidade. E esse livro, ele é fantástico, porque a gente lê ele e a gente vê a descrição do que nós estamos vivendo hoje. E lá ele estudava as pandemias anteriores, gripe suína, gripe espanhola, uma série de pandemias que ocorreram. Estudava o comportamento humano, as reações emocionais, e a partir desses dados levantados, ele fazia então previsões de como seria na próxima pandemia. E por isso que eu digo que é uma descrição. Aqueles que tiverem interesse em saber mais, eu posso depois passar direitinho o nome do autor e do livro. Quando a gente lê o que ele escreve, ele faz uma absoluta descrição com base no que aconteceu, sobre as reações que as pessoas teriam, que a sociedade teria, que os governos teriam. Então é muito interessante a leitura. E uma das coisas que ele aponta ali, num determinado capítulo, é o perfil das pessoas mais vulneráveis. Quem é que sofre mais no momento de pandemia?
E ele coloca ali 2 perfis, basicamente. Daquelas pessoas que têm uma alta percepção de vulnerabilidade, então são as que tendem a produzir os transtornos de ansiedade nesse período, sendo talvez o principal deles o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e eu tenho atendido alguns pacientes que estão me procurando devido ao desenvolvimento do TOC no período da pandemia. O TOC de lavar as mãos o tempo inteiro, de não tocar nas coisas, medo de tocar nas coisas. E não é o simples lavar as mãos ou passar álcool gel como a gente passa para entrar em cada loja quando vai no shopping, né? Que já é bastante, muito mais do que a gente passava numa semana, a gente passa às vezes numa ida ao shopping. É um lavar as mãos que a pessoa fica 5, 10 minutos diante de uma torneira, que a mão dela já está tendo prejuízos dermatológicos de tanto que ela lava, que ela usa os produtos químicos que vocês sequer imaginam para tentar se livrar da possibilidade de ter um vírus ali. Então é uma coisa grave, não é só o cuidado que nós estamos tendo. E o outro grupo vulnerável era o grupo das pessoas que são otimistas de forma irrealista. Por que otimistas e realistas? Porque eles têm um otimismo exacerbado, eles pensam, não, isso não vai me pegar, isso não é um problema, eu sou muito forte, eu não vou ter isso, né? E aí, essas pessoas, elas não cuidam. E elas podem até estar corretas quanto ao grau de vulnerabilidade delas ser baixo, porque às vezes realmente é baixo. Mas o problema é que elas colocam o restante da sociedade em risco, porque elas passam a ter comportamentos não adequados, não seguem as normas instituídas pelas autoridades e, portanto, se tornam propagadores do vírus durante a pandemia. Então, nós temos esses 2 perfis que são preocupantes num momento como esse. Esse segundo perfil, ele não vai sofrer de problema de saúde mental. O máximo que vai acontecer é ele ter bastante problema com os familiares, porque quem mora com esse tipo de pessoa fica muito irritado quando essas pessoas não tomam os cuidados devidos. E pode também sair espalhando a doença ou até contrair a doença e, por ter se enganado quanto à sua baixa vulnerabilidade, ser acometido pela doença de uma forma não muito simples de resolver. Mas o outro perfil não. O perfil das pessoas que se preocupam muito, o perfil das pessoas que tentam ter muito controle sobre as situações, que é o perfil das pessoas ansiosas, é o perfil que mais tende a sofrer. E pessoas que nunca tiveram transtorno de ansiedade na vida, mas que podem ter traços de personalidade mais voltados para o controle, para a preocupação, nesse momento acabam por ser mais vulneráveis para desenvolver um problema. E aí eu já estou aqui entrando, na verdade, no segundo ponto que eu quero frisar hoje com vocês, que entender a ansiedade nos ajuda a gerenciá-la. Isso tudo que eu estou explicando para vocês já é, em parte, uma forma de torná-los mais aptos para serem mais resistentes à produção de ansiedade. Porque quanto mais a gente compreende o funcionamento da ansiedade, mais a nossa mente tem capacidade de não produzir a ansiedade de uma forma não saudável. E aí eu vou resumir para vocês, rapidamente, 4 regras da mente ansiosa. A mente ansiosa, ela se comporta de uma forma muito semelhante. Pode mudar o cenário, pode mudar o CPF, né, a pessoa, mas a mente ansiosa se comporta de uma forma muito semelhante. E o primeiro passo, a primeira regra que a mente ansiosa segue é detecte o perigo. Então, em qualquer circunstância, seja aqui, seja no shopping, seja no supermercado, seja dentro da própria casa, a pessoa que se sente ansiosa, a mente dela está treinada para detectar perigo. Então, existem pessoas hoje que elas estão há 15, 20 ou vários dias, né, desde que iniciou a pandemia, sem sair de casa, mas qualquer coisa que elas tocam da própria casa, elas vão e se higienizam novamente, ainda que essa coisa não tenha tido contato com o mundo externo. Atendo casos assim, então não estou criando uma situação para vocês, não. Estou relatando coisas que acontecem mesmo e que já eram previstas, como eu falei no livro deste autor. Então, o primeiro passo que a mente ansiosa dá é detectar perigo. E aí, a pessoa que se sente ansiosa, ela detecta perigo no olhar de vocês, quando ela está aqui falando. Se alguém boceja, nossa, deve estar falando muito mal. Se alguém cochicha com o outro do lado, deve estar falando sobre mim. Percebe? Qualquer coisa é sinal de perigo, é sinal de ameaça. E aí, depois que ela identifica o perigo, ela passa para a segunda regra,
que é transforma o perigo em catástrofe. Então, eu entendo que eu posso estar, por exemplo, não sendo bem-sucedida na minha fala em público, mas eu não fico só por aí pensando, acho que não está muito bom. Eu penso que isso vai ser o fim da minha carreira. Afinal de contas, nossa, venho fazer uma palestra na Igreja Central, todo mundo bocejando, acabou minha carreira como profissional, vou ter que desistir da psicologia. E a pessoa, ela catastrofiza. Então, ela vê a situação ameaçadora, mas ela se sente muito impotente diante daquela situação e enxerga ela como muito maior do que realmente ela deveria ser. É por isso que começa a ser insuportável a sensação de ansiedade ou muito recorrente as preocupações. Sabe, não precisam levantar a mão aqui, mas sabe quando a pessoa tem aquela experiência de deitar para dormir e a cabeça parece não acompanhar a ideia de dormir? Fica acelerada e fica pensando, né? Todo mundo já deve ter passado por alguma situação assim. A pessoa que está catastrofizando, ela está em qualquer momento lembrando do problema, transformando ele em algo mais difícil de lidar. E aí, depois que ela segue essa regra, ela passa para a terceira, que é controle, busque controlar a qualquer custo. Então a gente passa a tentar controlar, exercer controle na situação. E aí eu tento isso de diversas maneiras. Nesse momento eu posso lavar as minhas mãos dezenas de vezes, mesmo sem ter saído de casa. Eu posso exagerar nos cuidados. Eu posso fazer confusão com todo mundo que chega na minha casa. Se chegou, entrou, não tirou o sapato lá fora, não tirou a roupa logo que entrou, eu já estou criando uma situação difícil. Por quê? Porque a minha mente não está conseguindo lidar de uma forma tranquila com o que está acontecendo, ainda que requeira um mínimo real de preocupação. E por fim, a última regra é evite. Por isso que eu falei, a gente chama a pessoa para passar a carta missionária, ela se esquiva. A gente chama para cantar, ela não aceita. A gente convida a pessoa para qualquer situação que ela teme e ela busca uma forma de se esquivar. Porque é a forma mais fácil dela se sentir segura. Porque quem se sente ansioso sente necessidade de segurança. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo. Não existe segurança nenhuma hoje. Em nada. Não tem uma vacina, não tem um remédio comprovadamente eficaz. Como nós vamos então enfrentar esse momento sem entrarmos num quadro de ansiedade não saudável? Eu vou entrar depois no terceiro ponto, quando a gente finalizar, só vou ler aqui para vocês e no fim a gente vai lembrar disso. Pequenas coisas podem então gerar grandes resultados no enfrentamento da ansiedade. Vou explicar rapidamente para vocês como que funciona a produção de ansiedade na nossa mente. Diante de uma situação, nós vamos emitir pensamentos. Ainda que você não tenha consciência de quais são os seus pensamentos, eu dei aqui as 4 regras, a mente vai produzir essas 4 regras, mas ela faz isso através de pensamentos, que muitas vezes você nem percebe que passam pela sua mente. E esses pensamentos ou crenças que você possui vão despertar em você reações emocionais, reações físicas e reações comportamentais. E eu botei aqui um exemplo. A situação, você vê uma notícia de hospitais lotados e aí você pensa, e se eu precisar de atendimento médico e não conseguir? Nossa, recebi notícia de que todas as vagas de UTI estão preenchidas. E se eu precisar de atendimento médico? Isso daqui é automático, esse pensamento você não fica lá vendo a notícia, falando, deixa eu ver uma preocupação sobre isso. Não, é automático que ela vem. E aí na hora que essa preocupação surge, o corpo produz reações, a mente produz reações e aí a gente sente medo, a gente pode ter insônia, porque na hora de deitar fica pensando sobre a notícia e sobre esse questionamento, a gente pode começar a chorar, e esse exemplo que eu coloquei é um exemplo real, não é uma ficção. Isso daqui ocorre de diferentes maneiras, mudando apenas aqui o exemplo. Diante da situação, ocorrem os pensamentos, então as reações, tanto físicas, como emocionais, como comportamentais. E hoje eu não vou poder entrar muito em detalhes sobre o efeito que a ansiedade pode produzir fisicamente, mas eu queria só fazer um parêntese aqui. Se nós estamos preocupados em
Em termos capacidade de enfrentar essa pandemia, uma das piores coisas a desenvolvermos é a ansiedade, porque ela por si só prejudica o sistema imunológico e nos torna mais vulneráveis às infecções, tanto do coronavírus quanto qualquer uma outra. Então, se tem uma coisa que precisamos aprender a lidar é a ansiedade, por isso que eu escolhi começarmos por ela. Isso aqui então eu vou passar depois. E eu quero convidar vocês a lerem comigo agora um texto, antes de eu propor alguns desafios que são pequenos, mas tendem a produzir grandes resultados. Mateus capítulo 6. Enquanto vocês procuram, vou contar uma rápida história para vocês. Em 2019, deixa eu voltar um pouquinho mais no tempo. Em 2016, eu tive meu primeiro filho, o Ben. E ele nasceu em janeiro e nós fomos até Florianópolis para ele nascer. Vocês sabem que é um percurso bem agradável de fazer no mês de janeiro, né? E nós fomos para Florianópolis depois que eu havia entrado em trabalho de parto. Então eu esperei entrar em trabalho de parto para nós pegarmos o carro e ir. Graças a Deus foi muito tranquilo. E chegamos lá, ainda tivemos 4 horas e 40 minutos até o Ben nascer. Em 2019, Rebeca iria nascer. A previsão era dia 2 ou dia 5 de janeiro. Eu pensei, se essa menina resolve adiantar, ela chega ali perto do Natal e Ano Novo. Acho que já não vai ser tão simples fazer a mesma viagem de carro. Mas nós havíamos decidido que teríamos a Rebeca também no mesmo hospital que tivemos o Ben. E não havia possibilidades naquele momento de irmos ficar em Florianópolis para esperar entrar em trabalho de parto lá, porque criança não avisa realmente quando que ela vai vir, né? Pode ser dia 2, pode ser dia 5, pode ser dia 10, porque pode passar dias ou ser antes daquilo. Então, depois de orar, de conversar muito com Deus, eu defini junto com o Marquinhos que nós iríamos esperar em casa. E eu, parando para pensar sobre a data, eu falei com Deus assim, Senhor, tem uma janela perfeita no tempo para a Rebeca nascer. Porque é um dia que com certeza eu não vou pegar trânsito. Vocês conseguem imaginar que dia seria nesse período? Vocês que são daqui conhecem mais que eu o trânsito daqui para lá? Quando é que as pessoas costumam ir para as praias? 31. Então eu pensei o seguinte, dia 1º, o pessoal vai estar de ressaca, ou vai estar voltando, então é o dia perfeito. E aí eu pedi isso a Deus, falei, Senhor, eu preciso entrar em trabalho de parto no dia 1º de janeiro. Não é que eu quero que a Rebeca nasça nessa data para aparecer no jornal, não, é porque eu preciso mesmo que seja esse dia, porque eu preciso do trânsito livre. E nem compartilhei isso com o Marquinhos, mas eu orava falando isso com Deus e eu acreditei que seria esse dia. E realmente, gente, para encurtar a conversa, foi chegando o dia. E chegou dia 30, chegou dia 31, Rebeca não nascia. Acho que dia 29 ou dia 30, era uma sexta-feira. Nós temos um casal de amigos que mora uma quadra atrás do hospital, praticamente a rua de trás do hospital onde ela nasceria. E eles falaram, venham para cá. Nós fomos hoje de Joinville para casa. Nós gastamos 7 horas no trânsito. E eles mandaram uma foto mostrando o trânsito. Vai ser impossível, essa ideia de vocês é maluca, Karine, pegar o trânsito com o trabalho de parto. E aí quando o Marquinhos me mostrou a foto, eu falei, maravilha, o plano está dando certo, porque está todo mundo indo. E não fiquei preocupada não, porque agora vai funcionar, porque olha só, 7 horas, quando eu for já não vai ter mais ninguém. E aí veio a sexta, veio o sábado, nós estivemos aqui na igreja no sábado, veio o domingo, e a segunda-feira era o dia 1º. E aí eu acordei, não tinha nenhum sinal de Rebeca querer nascer. Fomos almoçar fora. E aí quando nós estávamos no restaurante, já está suando aí por mim, né? Quando nós estávamos no restaurante, eu comecei a sentir umas contrações diferentes. Aí eu falei com o Marquinhos, não, mas eu vou observar, porque a gente não pode sair daqui para Florianópolis para ficar lá e o médico falar que tinha que voltar para casa. E aí, quando já era mais ou menos umas 3 horas da tarde, talvez, eu falei com a minha doula e ela falou, sai agora daí e vem pra cá, não espera mais em casa não. E nós fomos.
E nós gastamos, acho que 2h20 até o hospital, né? No pé nós gastamos exatamente 2 horas, então nós gastamos 20 minutos a mais só. E quando nós chegamos lá, nós vimos um verdadeiro milagre de Deus, porque em 40 minutos a Rebeca nasceu. E eu não poderia ter pego um trânsito de 40 minutos, porque ela nasceria no trânsito. Mas durante todo esse período, eu estava muito tranquila, porque eu tinha certeza que Deus estava atendendo aquele pedido que eu fiz. Afinal de contas, se Ele já deixou eu entrar em trabalho de parto no dia 1º, por que o resto ia dar errado? Eu tinha certeza que Ele estava atendendo a minha oração. Sabe por quê? Porque nenhuma mãe tem controle sobre quando o filho vai nascer. Mesmo quando a gente marca uma cesárea, você pode marcar a cesárea para um dia, entrar em trabalho de parto no dia anterior e ter que fazer a cesárea no dia anterior. Nós não temos controle sobre muita coisa na nossa vida. E o problema da ansiedade é, de certa forma, um problema de controle. A tentativa de controlarmos aquilo que está fora da nossa capacidade de controlar. E de gastarmos muito tempo pensando naquilo que nós não podemos fazer. E por isso gerar uma angústia, afinal de contas ninguém se sente seguro quando se percebe ameaçado por uma situação onde não há o que fazer. E a palavra de Deus nos dá instrução sobre como agir sobre isso. Jesus certa vez disse, verso 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Gente, a gente fica preocupado com o que vai comer, a gente fica preocupado com o que vai vestir. A gente não tem o controle sobre a nossa existência se amanhã a gente vai acordar respirando. E aí Jesus fala, não é a vida mais importante, ou seja, vocês não garantem nem a vida de vocês estão preocupados com roupa, que é muito mais fácil, que vocês podem comprar, por exemplo. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa última frase, na verdade esse último verso, resume o enfrentamento que precisamos ter diante da ansiedade. Nós trabalhamos arduamente com pacientes ansiosos para ajudá-los a desenvolver esse tipo de atitude aqui. De olhar para a vida e pensar que basta a cada dia o seu mal. Mas para eu conseguir ter esse raciocínio que Jesus conclui aqui, eu preciso entender que eu não tenho controle sobre nada. Ainda que eu consiga comprar roupa com dinheiro, mas e se o dinheiro faltar? Mas e se eu ficar desempregada? Mas e se? Gente, não existe limites para as possibilidades que a nossa mente tem de gerar ansiedade. Nós precisamos acreditar que aquele que tem o controle de tudo é que está cuidando de nós. Numa situação como a atual, de pandemia, nenhum governo, nenhuma autoridade, nenhum médico, ninguém conseguiu oferecer uma solução absolutamente eficaz. Só existe um ser em quem nós podemos confiar para dormir tranquilos, acordar tranquilos, trabalharmos tranquilos e viver esses dias com o mínimo de tranquilidade. É o nosso Senhor, aquele que diz que Ele cuida das árvores, que Ele cuida das flores. Quem dirá de nós, que somos os seus filhos? Eu quero desafiar vocês a fazer 3 pequenas coisas ao longo dessa semana para que possam enfrentar melhor
as emoções que têm alguma relação com a ansiedade. Acredito que muitos aqui nunca viveram uma situação de ansiedade tão preocupante, mas acredito que existem pessoas também que já enfrentaram a ansiedade nos seus níveis mais desagradáveis. E a primeira coisa que eu quero desafiar vocês é identificar o pensamento ansioso. Quando qualquer coisa, não importa se a ansiedade é sobre a pandemia, se a ansiedade é sobre algum convite que te fizeram na igreja para participar aqui na frente, identifique qual é o pensamento ansioso. Lembra lá daquele slide que eu passei, que toda situação ela é mediada por um pensamento, e só depois do pensamento é que você vai poder ter a reação de ansiedade. Então, se você identifica o pensamento e trabalha o pensamento, você não produz a emoção, ou pelo menos não produz aquela emoção que o pensamento tende a produzir. Então, identifique o pensamento e o próximo passo, desenvolva um bom diálogo interno com você. Lembra você dessa passagem? Pense como um amigo pensaria no seu lugar. Se pergunte algumas coisas sobre aquele pensamento para botar ele em xeque e verificar se ele é realista. Desenvolva um bom diálogo interno para conseguir trabalhar esse pensamento. E além disso, separe um tempo e um local diário para você relaxar. É absolutamente incompatível para o nosso cérebro produzir relaxamento e produzir ansiedade ao mesmo tempo. Então, quando você já estiver sentindo ansiedade, e geralmente quando estamos sob a ação da ansiedade a gente não consegue fazer isso aqui muito bem, porque aí a mente já está produzindo a emoção, isso aqui a gente faz quando está começando. Então, se você já está sentindo ansiedade, escolhe um lugar tranquilo, separa um tempo para você e vai respirar fundo, vai ouvir uma música que te acalma, vai fazer qualquer coisa, um banho quente, algo que seja relaxante, porque é impossível você relaxar e produzir ansiedade ao mesmo tempo. E aí, depois que a sua mente estiver relaxada, aí você volta e faz o desafio 1 e 2 para trabalhar o pensamento que produziu aquela ansiedade. Podemos combinar durante uma semana, e na próxima semana eu vou acrescentar algo mais sobre o próximo tema. Nós vamos ouvir uma música agora, pastor? E depois então vamos orar.
de que o Senhor há de cuidar de nós. Obrigada porque quando olhamos para trás, vemos que o Senhor já tem cuidado de nós. E podemos buscar na nossa história evidências de que o Senhor continuará a efetuar esse cuidado. Ajude-nos a recordarmos sempre, ó Deus, de que o Senhor nos ama, de que somos preciosos aos seus olhos, de que o Senhor tem nos amparado. Ajuda-nos também a levarmos esperança àquelas pessoas que estão sofrendo nesse momento com preocupações, com insegurança, com necessidade de controle numa situação que não podemos controlar. Que possamos ser portadores de luz, ó Deus, a Tua luz, a Tua palavra que vem acalmar os nossos corações. Leva-nos em paz para esta semana de trabalho, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém.